Vamos abrir a escritura no Salmo 8. Não teria de lá. Nós vamos ler o versículo 4. Sim. Salmo 8, versículo 4. E cabeça. O papel. Eu não tô sabendo não, que eu tô não. A revelação. Eu pedi para ele coar, mano. Até agora eu tô bom aqui. Isso é possível. Eu tava desigual. Isso, eu fui um canteiro. Que disse que todas. Por isso que é perfeito. Vamos lá? Salmo 8, verso 4. Que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Amém. Vamos orar? Senhor, nós louvamos teu nome por esta noite, pela graça e bênção que é estarmos aqui e orarmos juntos. Partilharmos um pouco da vida, das lutas, das vitórias, dos temores, das certezas, para aprendermos mais a tua palavra, para conhecermos mais a nós mesmos por meio dela, que é espelho, que é regra para nós. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a aprofundarmos a nossa compreensão a respeito do ser humano e assim possamos nos compreender melhor e também possamos compreender outros, ajudá-los, edificá-los, instruí-los na santa palavra do Senhor. É isso que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, João Calvino dizia que para que conheçamos melhor a nós mesmos, nós precisamos conhecer melhor ao Senhor. Ele diz isso nas Institutas, no primeiro livro das Institutas, que o ser humano conhecerá melhor a si mesmo se conhecer melhor ao Senhor. Hoje nós vamos continuar a observarmos a relação da doutrina da humanidade com o aconselhamento bíblico. Então vamos observar hoje sobre a constituição do homem. De que o homem é composto, como ele foi criado, por que isso é importante para o aconselhamento. Mas antes de entrarmos aqui num ponto polêmico de discussão a respeito da constituição do homem, eu quero observar com vocês um pouco o Salmo 8º, na sua inteireza. Nós lemos o versículo 4 e observamos aqui o salmista fazendo uma indagação acerca do homem, né? O que é o homem? Para que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Por que o salmista fez essa pergunta? Nós precisamos ler todo o salmo para entendermos o contexto deste salmo de Davi. O verso primeiro diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Observemos aqui uma coisa interessante, irmãos, que o salmista olha para o homem a partir da compreensão que ele tem de Deus. O salmo então está nos ensinando que a forma de olharmos para nós mesmos é a partir da visão que Deus tem de nós. Certo? Nós vivemos numa geração que colocou o homem num lugar onde ele não deveria estar. Vivemos numa geração que nos diz constantemente: ame-se, ame-se. O que importa é que você se ame primeiro. Onde está isso na Escritura? A Escritura diz assim: considere o outro superior a ti mesmo, a si mesmo. Então nós precisamos observar o que a Escritura diz a respeito do que é o homem, sua posição na criação, que não é pequena, mas ela não pode ser, pode estar acima do que Deus é na criação. Então, quando nós observamos a própria humanidade que temos, devemos fazer isso a partir da grandeza de Deus. Verso 1: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então eu olho para mim a partir da perspectiva que eu tenho de Deus. E quanto mais verdadeira a minha perspectiva de Deus, mais certa será a perspectiva que eu tenho acerca de mim mesmo. Quanto mais defasada e errônea a perspectiva que eu tenho de Deus, mais será a perspectiva que eu tenho de mim mesmo, certo? Dito isso, nós precisamos observar algumas coisas no Antigo Testamento a respeito da constituição do homem. Há uma discussão enorme na teologia, já de muito tempo, sobre a constituição do homem. Há duas posições básicas sobre isso. A primeira é o que chamamos de dicotômica e a segunda tricotômica. A primeira diz que o homem é constituído de duas partes, corpo e alma. A segunda diz que o homem é constituído de três partes, corpo, alma e espírito. E nós precisamos investigar as Escrituras o que a Bíblia diz sobre isso, porque na prática isso vai fazer muita diferença na nossa teologia acerca do homem. O que a Bíblia diz sobre o homem, como nós devemos entender o homem e as suas demandas internas, interiores. Então, no Antigo Testamento, nós temos duas palavras importantes para alma e espírito. A primeira é nefesh, eu já falei dela no último estudo, significa alma. Nefesh tem a ver também com fome, com desejo, com garganta. E ruar. Ruar aparece lá no capítulo 1 de Gênesis, o Espírito pairando sobre a face das águas. Essa palavra não aparece só em relação ao Espírito de Deus. Ela também aparece em relação ao Espírito do homem. Então essas duas palavras nos falam de vida, elas podem falar também sobre ânimo, dependendo do contexto do Antigo Testamento. Elas podem falar de respiração, como é o caso de nefesh. Elas podem falar de interioridade, como é o caso de ruá, também a partir do contexto onde a palavra se encontra. Mas muitas vezes essas palavras, alma e espírito, elas são paralelos poéticos. Elas são colocadas juntas, poeticamente, para falar acerca da interioridade do homem. Então nós vamos ver como isso funciona nas Escrituras. E vamos tratar um pouco sobre os textos problemáticos do Novo Testamento. Primeiro vamos ler Salmo 31, versículo 9. Aqui nós vamos observar como essa palavra, uma dessas palavras aparece. Salmo 31, verso 9. Aqui o texto diz: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, e tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. A alma aqui é nefesh, certo? Então, o que é que o salmista está dizendo sobre sua condição nesse versículo 9? Triste. Então, o que está triste no salmista? A alma, somente a alma? Olhos e o corpo. Alma e corpo. Corpo.
O versículo está falando da totalidade do ser humano, né? E está falando aí de aspectos interiores e exteriores. Então, a tristeza não afeta só o interior, afeta também o corpo, né? Os médicos vieram falar de doenças psicossomáticas há pouco tempo em relação do que a Bíblia fala, certo? Observe que quando a linha que defende o tricotomismo diz que o homem é composto por três partes, eles vão dizer que há uma diferença entre alma e espírito. E que o espírito é o que se relaciona com Deus. A alma está mais ligada ao intelecto, às emoções. Será que isso é assim apresentado nas Escrituras? Vamos ler o Salmo 77, verso 3. O que diz aqui? Faço a gemer, medito, e me esclarece o espírito. espírito, não alma, que é outra palavra, o a. O que o salmista está dizendo sobre sua condição interior no versículo 3? Desfalece. Ele está desfalecendo. O que é desfalecer? Sim. Mas ele menciona o espírito. Então isso quer dizer o quê? Ele está falando de quê? Alma. Está falando de tristeza, não é? Está falando do seu abatimento, não é isso? Do homem interior. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. O espírito enfraquece. Então há uma mistura de tristeza ali também. Então, quem é que se entristece lá no Salmo 31:9? Alma ou espírito? Lembram qual é a palavra que está lá? Alma. Quem é que desfalece aqui, alma ou espírito? Qual é a diferença dos dois? Os dois textos falam de desânimo e tristeza. Então, nesses dois textos, alma e espírito são sinônimos, certo? Eles aparecem em textos distintos. Agora vamos para Isaías 26:9. Isaías. 26:9. Olha o que o texto diz. Com minha alma suspiro de noite por ti. O que é que diz agora? E com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. O que é que a alma faz aqui no verso 9? Suspira por quem? Por Deus. O que é que o espírito faz? Procuro diligentemente pelo Senhor. O que é suspirar e o que é procurar diligentemente pelo Senhor? A mesma coisa, é paralelismo. Isso é um paralelismo poético. Qual é a diferença de alma e espírito nesse texto? Nenhuma. São sinônimos, são paralelos poéticos. Vamos para Jó, capítulo 12, verso 10. Jó 12, 10. Vamos ler juntos o que é que diz aí. Na sua mão está a alma de todo ser vivente. E o espírito. Todo ser humano. Qual é a diferença de alma e espírito aí? A alma está na mão de quem? E o espírito? E qual é a diferença dos dois?
E o que é que está acontecendo aqui? Paralelismo poético. Certo? Vamos para Eclesiastes 12:7. Considerando a possibilidade de que o tricotomismo estivesse correto, nós temos um problema nesse texto. Porque o texto diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é o pó aqui? O corpo. O corpo volta para onde na morte? E o espírito? E a alma? Não, aqui no texto a alma foi para onde? Se alma e espírito são diferentes, essa é uma pergunta importante. Cadê a alma aqui? O que acontece com a alma? Porque o sábio está falando do corpo para onde vai e do espírito para onde vai. E a alma foi para onde? Vamos resolver esse problema. Primeiro texto, Mateus 10:28. Perder Deus, saber como é. Sabe do meu Deus, tu começou bebê. Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo. O que é que diz agora? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ok. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Por que eles não podem matar a alma? Porque ela é imortal. É imortal só a do justo? Não. O próprio versículo diz que a do ímpio também é imortal. Porque Deus é quem pode fazer matar o corpo e fazer a alma perecer, certo? No inferno. Então, para onde vai a alma do ímpio, de acordo com esse versículo? E por que Eclesiastes 12:7 não fala de alma? Porque alma e espírito são a mesma coisa. São sinônimos. Apocalipse 6:10. Para nós resolvermos dessa parte. 6, 9 e 10. Perdão. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? De acordo com esse texto, o que é que estava no céu? As almas. E de acordo com Eclesiastes 12:7, quem é que vai para Deus? O Espírito. Os textos são complementares, eles não são contraditórios. Com Mateus 10:28, com Apocalipse 6, 9 e 10. Então, alma e espírito são a mesma coisa. Agora vamos para os problemas. 1 Tessalonicenses 1:23. Sim. É, se eu acho só que nós sabemos no versículo desse assim, como você tá. Ouçam como. Como se ele não fosse tão matemático, né, beleza, né? Apocalipse. Quem era que estava falando? O povo estava vendo? Quem era que estava recolhendo? São histórias, são O povo histórias. estava sabendo que ele era proteção. São histórias. Outro assunto. E agora o Nepal, eles não se. Em 1 Tessalonicenses 5:23. Depois, bom, tá, e se peça
O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os nossos irmãos tricotomistas, eles dizem que essa é a prova bíblica de que espírito e alma são diferentes, porque Paulo diz que Deus santificará o espírito, a alma e o corpo. E agora? Eu também vou tá, pouco se obedecer. Paulo está usando aqui uma linguagem retórica, né? Paulo está falando da integralidade do ser. Paulo não está falando aqui ah, do que é o ser em si, mas da totalidade da natureza humana. Se o homem aqui tem três partes, como os tricotomistas afirmam, nós respondemos com outro problema. Se aqui o homem tem três partes, existe outro lugar na Bíblia que ele tem quatro. Marcos 12:30. Alguém lê aí, por favor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Pronto, aí o homem tem quantas partes? E agora? Tem quantas partes? Aí a resposta é fácil, né? 7. Soma 3 com 4, 7, né? Eu ia citar Deuteronômio 6, mas é o mesmo. Então, esta é uma linguagem retórica. Jesus também está falando da integralidade do ser. Alma, coração, força, entendimento. Não está falando da divisão do ser, mas tudo que o ser é. Professor, tem alguma possibilidade nesse escrito de Paulo considerar ali aquele pensamento grego sobre a soma de tudo isso? E de fazer essa divisão, essa distinção entre intelecto. Creio que ele não está pensando nessas categorias gregas, porque o raciocínio de Paulo é tipicamente hebraico, mesmo quando ele escreve para gregos. Porque havia um problema na igreja primitiva que era justamente o pensamento grego. E Paulo precisava estabelecer um dualismo de fato com o pensamento grego. Ele não fazia uma síntese, Já mesmo. era antítese, ele era antitético, né? Vocês dizem isso, nós dizemos isso. Então ele não funde os pensamentos do hebraico com o grego, né? Um outro texto é Hebreus 4:12. Vamos para lá também. Mas, sabe, Não, tá bom. E no tempo. Vamos ler? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada dos gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então os tricotomistas vão dizer, tá vendo? Divisão da alma e do espírito. E aí nós perguntamos, qual é essa divisão? Onde é que divide? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Onde é que divide a alma e espírito? Não se tem resposta para isso. Em segundo lugar, a leitura está errada, porque na verdade aqui o autor está dividindo o homem em duas partes, não em três. Veja só o que ele está dizendo: alma e espírito, parte imaterial, juntas e medulas, parte material. Certo? Paralelismo poético. Alma e espírito, juntas e medulas. Juntas e medulas representam o corpo. Alma e espírito, a parte material do ser humano. Então o homem não é tricotômico, é dicotômico. Então, os textos usados pelos irmãos tricotomistas, ao meu ver,
não são conclusivos e se baseiam apenas em 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12, diante de uma infinidade de textos do Antigo Testamento que mostram que as palavras são sinônimas, elas não são complementares, né? Elas não mostram coisas diferentes. E por que, então, meus irmãos, nós devemos compreender o homem como uma unidade de corpo e alma? Porque isso evita reducionismos. Não tratar esses problemas ou esse problema dessa forma vai nos causar uma série de dificuldades na hora do aconselhamento. Por quê? Alguns vão dizer assim: uns tratam a alma, outros o espírito, né? Os pastores tratam do espírito e o trata da alma. Aí você pergunta o que é a alma? Lembra do que eu disse no último estudo? O que é a alma para a psicologia moderna? É o barulho do liquidificador. Lembram disso? É o barulho do liquidificador. Quando você desliga o liquidificador, o que acontece com o barulho? Acaba. Então, quando o ser humano morre, não tem alma. Porque a ciência psicológica é materialista. Então, a alma é parte da constituição total do ser humano. A morte acontece quando essas partes se separam e a ressurreição acontece quando essas partes se juntam. Então, a concepção materialista, ela vai contra a concepção bíblica acerca do que é o homem. Por que isso é importante, irmãos? Porque vai reduzir o homem à materialidade, a um objeto físico-químico. Apenas isso. Não como um ser espiritual. E aí nós temos um problema grande, porque é como eu disse no último estudo, né? De onde você parte vai determinar a sua compreensão acerca do ser humano. Então, de onde você está partindo? Qual é a fonte? É a escritura ou são as ciências humanistas? Então, a ciência humanista vai ter uma conclusão acerca do homem. Veja, no período moderno, né, que vai se iniciar ali basicamente no século XIV, depois da Idade Média até o século XVII, nós vamos ter renascença acontecendo, humanismo se desenvolvendo. Isso vai culminar lá na frente com o iluminismo. Então, qual é a concepção da Idade Moderna? O ser humano está no centro do pensamento de todas as coisas. Se busca a beleza, se busca o justo, se busca a verdade. Nesse período da modernidade, isso acontece, de fato. Queremos a verdade, é o princípio do ad fontes, de volta às fontes. Queremos o belo, queremos o justo. Não a partir de Deus, mas a partir do homem. Do homem para o homem. O homem determina o que é o belo. O homem determina o que é o justo. O homem descobre o que é a verdade. Não a partir de Deus. A ideia teocêntrica fica na Idade Média e a ideia antropocêntrica, o homem está no centro, toma conta da modernidade. E isso vai da modernidade para o que nós chamamos de hipermodernidade ou pós-modernidade, né? Hoje nós não estamos mais na modernidade. Nós estamos nesse período de pós-modernidade ou hipermodernidade. Que já tem outro problema aí, porque na modernidade você ainda tinha valores estabelecidos. Na pós-modernidade, esses valores se diluem, se dissolvem. O relativismo toma conta de tudo. Então piorou. Então, ainda que algo seja belo, seja justo aos olhos humanos, ele pode ser feio e ele pode ser injusto aos olhos de Deus. Certo? Exemplo, do ponto de vista humano, você observa uma escultura de um artista medieval que fazia um nu artístico. Escultura de um nu artístico. Ele estudou minuciosamente toda a anatomia humana. Eles eram estudiosos da anatomia, né? Estudavam literalmente cadáveres para entender todas as partes do ser humano. Então você vê uma escultura em mármore, é uma coisa absurda, de tanta precisão que você tem ali uma unha, uma veia de um braço, de uma perna, um músculo contraído, é uma coisa absurda aquilo. Mas
você observa um princípio de beleza na concepção da modernidade e diante de Deus, ou na mente de Deus, o princípio de beleza é outro. Diante de Deus, beleza não é só harmonia, simetria e profundidade. Na concepção de Deus, beleza envolve verdade, santidade e justiça. Por quê? Porque Deus é a fonte da beleza. Então, tudo que não tem santidade e verdade e justiça, embora seja simétrico, harmônico e profundo, para Deus não é belo. É uma produção humana, trapo de imundícia. Perspectiva divina pode ser belo, ou perspectiva humana pode ser belo. Na perspectiva de uma visão cristã das coisas, há muita defasagem ali que chamamos de moral. Então desonra a Deus. Embora a escultura de Davi, por exemplo, que é fantástica em termos de precisão anatômica e de escultura, seja do ponto de vista artístico fantástico, é um nu artístico. E a Bíblia condena a nudez sendo apreciada por quem não é cônjuge. Então aquela beleza contemplada pelos homens que veio da modernidade, para Deus é condenável. Não estou dizendo que é para a gente sair quebrando como iconoclastas a coisa, mas para a gente ter uma visão cristã das coisas, entende, irmão? Uma visão cristã das coisas. Então, do ponto de vista, você pode olhar para aquilo do ponto de vista do pensamento moderno, e você pode dizer fantástico. Mas do ponto de vista cristão, você dizer assim, pecou. Aí você admira a inteligência do artista, mas você se decepciona com a concepção de mundo que ele tinha, porque não era completa. Se há algum resquício de beleza, é porque é graça comum, mas há ainda deficiência de entendimento acerca do que é verdadeiramente o homem. No nosso tempo a coisa é bem pior, porque naquele tempo havia um enaltecimento da beleza, da alta cultura. Hoje o enaltecimento é do ser humano como um ser objetificado. O ser humano é um objeto, nada mais. Descartável, pode ser usado, pode ser jogado fora. Drasticamente, né? Nós vamos ter várias manifestações, por exemplo, feministas no Brasil, nas universidades, mas nós não vemos protesto feminista contra Anitta, cantoras de funk que deterioram a imagem feminina, coisa dessa natureza. Nós não vemos um protesto feminista lá em Paris, onde tem um bocado de muçulmana, no Marrocos, no Irã, no Iraque, no Afeganistão. Nós não vemos esse pessoal fazendo campanha contra a opressão que a mulher sofre nos países árabes. Por quê? Porque não é cômodo, né? Não é cômodo. Então, é preciso termos uma compreensão adequada do que é o ser humano. Amém? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Tudo certo? Na semana que vem a gente continua falando sobre o pecado e o que o pecado faz com a natureza humana. Vamos orar? Vamos ficar de pé?